Olá, galerinha! Bom, como vocês conseguiram visualizar, hoje falaremos sobre o efeito estufa, né? Então, eu me chamo Aurora e iremos falar um pouco mais sobre isso no vídeo de hoje. Pois bem, pessoal, antes de iniciarmos a falar um pouco sobre essa temática, eu gostaria que vocês soubessem que o vídeo ele vai ser dividido em 4 momentos, ou seja, em 4 partes. Primeiro, vamos falar sobre como ocorre o efeito estufa, depois as principais gases do efeito estufa, depois as consequências desse efeito e a importância dele, né, para os humanos. Então, vamos lá, galerinha? Bom, mas como realmente ocorre esse efeito? Bom, pessoal, para vocês entenderem como realmente ocorre esse efeito, né, vocês devem pensar naquelas estufas de plantas. Creio que vocês já devem ter visto em desenhos, imagens no livro, ou algo do tipo, né? Tipo uma casa que as plantinhas ficam dentro de vidro. Bom, é tipo assim, porque o teto e as paredes, né, são feitos de vidro, né? Então, eles meio que acabam permitindo que o sol entre e fique dentro da estufa para aquecer ela. Então, dessa forma, é possível a temperatura e a umidade se manter adequada, né? Ou seja, favorecendo o desenvolvimento das plantas, entendeu? Então, tendo essa mesma linha de raciocínio sobre o efeito estufa das plantas, aquela estufa de vidro, vocês devem ter do planeta Terra, porque, tipo assim, a Terra, ela é envolvida pela atmosfera, que no caso é uma fina camada gasosa, que acaba permitindo que parte da radiação solar penetre, né? Outra entra e outra sai, digamos assim. Então, a parte é absorvida dessa energia, ou seja, ela é recebida para manter a temperatura do planeta Terra adequada para a sobrevivência dos seres vivos, entendeu? Ou seja, é um efeito que favorece todos os seres vivos que estão presentes no planeta Terra, entendeu? Ou seja, ele serve para manter a temperatura no planeta. Bom, pessoal, como mencionado anteriormente, a Terra, ela tem uma camada, que no caso essa camada tem muitos gases. Mas quais seriam esses gases? Bom, gente, na atmosfera, né, existem diversos gases. No entanto, nós vamos falar apenas dos 4 principais que influenciam diretamente nesse efeito, ou seja, que mais contribuem para esse efeito, né? Em primeiro lugar, nós temos o dióxido de carbono, né? Que é o gás de maior mudança na atmosfera, que ele provém da questão das atividades dos humanos, tá? Em relação ao gás metano, ele é o segundo gás que mais contribui para o aumento das temperaturas globais. Em relação ao terceiro, que é o óxido nitroso, ele é emitido à atmosfera por meio de bactérias no solo, né, ou no oceano. Em relação ao último gás, que são os gases fluoretados, eles são produzidos pelo homem, né, a fim de atender às suas próprias necessidades. Bom, galerinha, em relação aos 2 primeiros momentos do vídeo, era isso, tá? Mas o vídeo irá continuar e meu colega irá dar continuidade. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom pessoal, eu sou Maurício e vou dar continuidade a partir daqui. E aí, bora nos aprofundar ainda mais sobre o efeito estufa, galera? Vamos lá conhecer um pouco mais? Bom pessoal, mas qual a importância do efeito estufa? Será que vocês saberiam me responder essa pergunta? A gente fala tanto de efeito estufa, não é mesmo? Sem saber a importância dele? E aí? Bom pessoal, o efeito estufa ele é responsável pela manutenção da temperatura do planeta, galera, certo? Então ele tem essa função principal aí da questão da temperatura. Sem o efeito estufa, pessoal, não haveria vida na Terra. Mas por que não haveria vida na Terra, Maurício? O que aconteceria se não houvesse? Bom, pessoal, se não tivesse efeito estufa, a temperatura ficaria muito baixa, galera, certo? Sem condições de ter surgido vida aqui no nosso planeta, ok? Então o efeito estufa, ele tem essa função principal. Beleza, mas e as consequências do efeito estufa? Será que tem alguma consequência negativa? Na verdade, pessoal, tem sim. Uma consequência negativa é que, com o aumento dos gases do efeito estufa, há também uma menor reflexão dos raios solares para o espaço, galera. Com isso, o que acontece? Observem bem essa imagem, observem. Observem que tem o nome calor aprisionado. Esse calor aprisionado nada mais é do que a luz
que não é refletida para o espaço. E com isso, a temperatura do planeta vai aumentando, galera, certo? Quanto maior a quantidade de calor aprisionado, certo? Menor vai ser a reflexão e maior vai ser a temperatura do nosso planeta. Beleza. Mas quais as consequências disso? Vocês têm ideia de quais seriam essas consequências? Bom, a gente tem alguns fenômenos decorrentes disso. Com esses fenômenos, a gente pode citar, por exemplo, o derretimento das calotas polares, é um processo que já está acontecendo no presente, certo? A gente tem também o fenômeno das enchentes, que é decorrente disto, beleza. Dois fenômenos aí naturais que são decorrentes do efeito estufa. Então a gente pode notar que ele tem sim efeitos negativos. A gente tem também a extinção de espécies de animais, beleza? Um terceiro efeito aí é causado pelo aquecimento global. A gente tem também, pessoal, a questão das ondas de calor, certo? Se o planeta está aumentando de temperatura, a gente vai ter ondas de calor, não é mesmo? Então, pessoal, com essas ondas de calor, elas podem surgir em diversas regiões do globo, pessoal, tanto na América do Sul quanto na Europa, por exemplo, que é um local mais frio. Bom, só que o planeta sempre passou por essas oscilações de temperatura, galera, ao longo de todos os anos. Ah, beleza. Então, com isso, pessoal, nós não precisamos nos preocupar? Será que a gente não precisa realmente nos preocupar com esses fenômenos? Será que isso realmente é um fenômeno que acontece de anos em anos e depois passa? O planeta volta ao normal? Bom, pessoal, pelo contrário, devemos nos preocupar e muito. Por que, Maurício? Justamente, pessoal, porque esses fenômenos já estão acontecendo no presente. Por isso, devemos ficar em alerta. Beleza, mas será que isso tem algo publicado sobre efeitos do efeito estufa? Bom, pessoal, na verdade tem sim. Basta a gente dar uma pesquisada no Google. Temos aqui algumas reportagens publicadas este ano e em anos anteriores sobre as consequências do mesmo, como por exemplo sobre o Pantanal, né, uma região aqui do nosso país. Temos também essa reportagem bastante interessante que foi lançada em 2015, que fala sobre onda de calor mata mais de 1.000 pessoas e lota necrotério no Paquistão, certo? Isso é um efeito que já está acontecendo há alguns anos e aí a gente está sentindo os efeitos, galera, certo? Já tem pessoas morrendo por causa disso, beleza? Bom, pessoal, será que é só isso? Não, pessoal, a gente tem outro fenômeno decorrente do aquecimento do planeta, que são chuvas desirregulares em diversas regiões do mundo. Beleza. Mas e aí, pessoal? Será que a gente tem alguma coisa para fazer para tentar mudar essa situação? Para tentar reverter ou diminuir? Será que tem realmente alguma coisa que a gente pode fazer? Bom, existem diversas maneiras que podemos contribuir para evitar ainda mais o aquecimento do planeta, galera. Bom, mas quais são essas maneiras? E aí vamos conhecer algumas delas posteriormente. A primeira delas, galera, é andar mais de bicicleta, certo? Que a gente não tá utilizando moto, por exemplo, que emite gases do efeito estufa, como a Aurora já falou, o monóxido de carbono, certo? A gente tem também, pessoal, a questão da reciclagem de papel. É uma atividade muito importante e ecológica com relação à emissão de gases do efeito estufa. A gente tem também, pessoal, a questão da economia de água e luz. É outro fator que a gente pode estar fazendo. É bem simples, certo? E aí a gente pode estar contribuindo positivamente para isso. Bom, pessoal, para finalizar, vamos resumir o que foi falado ao longo do vídeo. A gente tem a emissão de ondas de luz pelo Sol e a gente tem a reflexão e a absorção pelos gases de efeito estufa. Bom, galera, sobre o efeito estufa era isso. Espero que vocês tenham entendido. Meu muito obrigado pela atenção de todos e tchau. Até mais.